Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa segunda semana. Hoje a gente vai estar conversando com a Simone de Carvalho. A Simone ela é pedagoga e ela é a criadora do AMS. Ela vai estar contando para a gente um pouco sobre qual a importância do empoderamento materno para que as crianças tenham uma vida mais saudável e feliz, tá? Simone, para começar, muito obrigada de estar aqui. É uma honra estar conversando com você. Gente, vocês não têm noção do prazer que é. E eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho de você, para depois você estar começando a falar sobre o tema da palestra. É joia. Então, meu nome é Simone de Carvalho, eu sou pedagoga, mãe da Rebeca e do Rafael, tenho 16 e 11 anos hoje. Comecei o meu doutorado na Unicamp, no Centro de Investigação de Pediatria, e eu defendi a minha tese de mestrado de empoderamento materno, que é um conceito novo que eu estou trazendo, baseado numa experiência de mais de 5 anos no Facebook, no grupos de apoio à mãe. E eu quero, conversando com a Lívia, eu quero trazer um pouco hoje para vocês, explicando resumidamente o que significa isso e o quanto que isso é uma peça fundamental para a qualidade da saúde das nossas crianças. Legal. No que se fundamenta essa ideia de empoderamento materno? Então, o empoderamento materno, em tese, ele é a possibilidade do alto poder da mulher em gerenciar a maternidade dela. Então, uma vez que a mulher se apropria do seu alto poder de gerenciamento, de cuidado, de escolha, né, das escolhas que ela faz na maternidade dela, a forma como ela vai cuidar da criança, os conceitos que ela estabelece para ela mesma, ela é capaz e tem a plena capacidade de gerir os processos maternos dela. Então, é uma orientação acerca daquilo que ela busca nela mesma. Então, a gente não faz nada. Isso está dentro da mulher e ela vai buscar o próprio caminho dela. E isso é fundamental para uma infância mais saudável. É fundamental porque é o começo de tudo, né? Então, muito se fala da infância, e eu como pedagoga, posso falar isso com mais propriedade. Esse olhar, ele acaba sendo muito voltado para o desenvolvimento próprio da criança. Então, como que ela se desenvolve biologicamente, as fases do desenvolvimento, mas as teorias principais do desenvolvimento infantil sempre estão trazendo a importância desse meio. Quem é esse meio social onde a criança está inserida? Então, esse meio é o que faz toda a diferença. E o primeiro contato que a criança tem é com a família. Aprofundando mais ainda, é com a mãe. Então, a mãe é o começo de tudo na vida de uma criança. Então, é lógico que quanto mais a gente proporciona ambientes sociais onde essa criança possa desenvolver plenamente as suas habilidades cognitivas, afetivas, emocionais, é lógico que a gente considera isso, mas uma coisa que eu falo da teoria e que acabou virando assim um mantra, né, é que a escolha da mãe ela é soberana. Então, a criança ela está abaixo dessa escolha. Então, essa importância do empoderamento materno é nesse sentido, porque são as escolhas que a mãe faz que impactam diretamente a vida dessa criança. Então, em todos os âmbitos, a escolha do tipo de alimentação que essa criança vai ter, como que ela vai vir ao mundo, como ela vai nascer, que tipo de educação ela vai ter, que ambientes sociais ela vai participar. Então, o foco do empoderamento materno é sobre essa escolha, a qualidade dessa escolha, o trabalho dessa escolha da mãe. Então, essa rede de empoderamento materno, que a gente pode dizer assim, que são os grupos sociais, eu imagino que muitas de vocês estão participando nesse momento de grupos de mães que estão lá discutindo, trocando experiências, vivências o tempo todo, essa qualidade desse acesso ao conhecimento da mãe que vai viabilizar de alguma forma o futuro dessa criança. Então, o meu olhar sempre é de muito carinho, de muita atenção e de muito cuidado para a mãe,
porque quanto mais essa mãe for empoderada, e essa é a palavra mesmo, mais isso vai refletir na infância. Esse olhar que eu tive, que eu tenho até hoje, nesses 5 anos, moderando e observando, né, acompanhando essas mães no Facebook, eu pude perceber o nascimento dessas novas mães, né? Então, a gente está falando de um conceito de mães que é uma mãe que hoje ela está muito mais consciente sobre as escolhas dela e o impacto dessas escolhas na vida dos filhos dela, da família dela, da saúde dos filhos dela, porque essa mulher ela é ativa em todos os ambientes sociais, né? Então, se é uma mãe que está lá no consultório do pediatra, o pediatra determinou qualquer coisa, alguma orientação que ela sabe que no fundo não está de acordo com aquilo que ela já viu ou que ela teve acesso ao conhecimento, ela hoje tem muito mais chances de discutir, de refletir criticamente sobre isso. Então, uma coisa que eu sempre falo é que a mãe, ela é a observadora mais assídua do bebê dela. Ninguém entende do bebê dela como ela. Então, isso já é um alto poder, né? Então, a gente já está falando isso já significa um alto poder. Então, o que eu sempre tenho comentado muito é que essa qualidade do apoio à mãe, ela precisa realmente ser global, ela precisa abrir o espaço e dar as mãos com todos os ambientes sociais. E por quê? Uma vez que a gente tem uma mãe empoderada, uma mãe consciente das escolhas dela, a gente tem uma seguridade da qualidade do bebê, né? A qualidade da saúde do bebê. Então, se é uma mãe que, a partir do momento que o bebê dela nasceu, ou antes disso, né? Então, vamos supor que ela está grávida, e aí eu vou contar exemplos práticos de milhares de mães que eu já vi passando pelas comunidades, né? Então, hoje já existe uma incidência muito maior de mães grávidas, ou que ainda não se tornaram mães, mas que têm o desejo de serem mães, que estão participando da comunidade. Então, elas estão ali vendo o que está sendo passado, o que as mães estão conversando, quais são as experiências. Então, é uma mãe muito mais preocupada em saber dos processos da infância, né? Ela quer saber o que significa o desenvolvimento do bebê, o que significa uma alimentação saudável, o que significa o efeito de uma amamentação prolongada, de um parto natural. Então, essa mãe hoje, ela tem muito mais subsídios de fazer uma nova roupagem, né? Ela repagina a maternidade de uma forma, porque assim, o que eu percebi muito nesses anos foi o seguinte, principalmente na nossa cultura ocidental, a mulher grávida ela é vista como uma doente. Eu vou explicar o porquê disso, para ficar bem claro. Por que ela é vista como uma doente? A partir do momento em que ela engravida, ela tem que fazer uma rotina com o ginecologista, ela tem que fazer todos os exames, ela tem que ser assistida no parto, tem que ter uma equipe para fazer o parto dela. Ela, quando vai começar a alimentação, tem toda uma indústria em cima disso para dizer para ela, olha, é assim que você tem que alimentar o seu bebê. Então, eu acredito que essa figura, ela se formou no decorrer dos anos, porque a mulher não se apropriou da maternidade dela, né? Então, a partir do momento em que ela dá voz para essa maternidade, ela fala, opa, ok, a maternidade é minha, eu estou começando ela agora, eu sei que você, minha sogra, minha mãe, minha avó, minha amiga, todas vocês passaram pela maternidade, todas vocês tiveram experiências e que, de repente, são experiências que são válidas, sim, claro, eu estou atenta ao que vocês estão ouvindo, mas eu também estou em busca de uma maternidade excelente, eu estou em busca de um tipo de maternidade consciente que eu estou vendo nas redes sociais, da qual eu posso me apropriar. Então, eu sempre falo, Li, que nós somos mães da década passada, né? Com certeza. Eu sou uma mãe que não participei do Facebook, eu não tinha Facebook quando a Rebeca nasceu, né? A gente é da fase das trevas, né? Então, dos dinossauros.
Basicamente. Basicamente. Então eu falo assim, como o acesso que vocês têm hoje, vocês são mães muito privilegiadas, vocês não têm noção do quanto vocês são privilegiados. Até ademais esse tipo de congresso, a qualidade desse congresso que é espetacular. Isso tudo está disponível para você, de graça, quer dizer, você está aí sentada no seu sofá confortavelmente, de repente está cuidando do seu bebê nesse exato momento, e toda essa informação de qualidade, feita com carinho, feita por pessoas como a Lívia maravilhosa e a Aline, que estão pensando seriamente em fazer algo para mudar um mundo, e fazer algo para transformar um mundo melhor para os nossos filhos, que são as nossas vidas. Nós somos Calíbria, duas babonas, né? Que a gente ama, nossos filhos de paixão. E é lógico que se nós somos assim, uma fonte, ou uma pontinha no oceano, que vai fazer uma transformação, a gente vai fazer isso de graça, né, Lívia? A gente faz isso de coração aberto. Então, assim, eu sou tão apaixonada pela maternidade, mas ainda mais, eu sou tão apaixonada pelo poder que as mães têm dentro delas, que eu constantemente estou provocando isso nas mães que participam da AMS. Então, eu poderia aqui ficar o dia inteiro contando histórias de superação para vocês, de mães que vieram, assim, de um conceito onde elas não sabiam nada. Você sabe aquela famosa frase assim? Ninguém me avisou o que era ser mãe. Ninguém me avisou o que era ter um bebê. E aí a gente vê que a gente está quebrando esses paradigmas aos poucos. A gente está, sabe, modificando isso num conceito de que agora essa mãe sabe o que significa a maternidade, por que ela quer a maternidade, qual que é o papel dela de importância na maternidade. Quando eu estava fazendo a tese, eu ouvi muitas mães de todo o Brasil. E tem uma mãe em específico que ela falou uma coisa assim que me tocou muito. Ela falou assim, olha, eu não quero mais ser uma mãezinha no consultório. Eu quero ser uma mãe em que o pediatra vai falar assim para mim, olha, você é uma mãe, o que você quer com essa maternidade? O que significa esse momento para você? Até onde você quer ir com isso? O que isso transformou você? Então, veja que a gente lida hoje, eu falo agora para profissionais, a gente está lidando com um tipo de mãe que é totalmente diferente, que eu acho que não teve. Eu acho que tudo isso que está acontecendo agora é muito novo. E acho que é ótimo isso. Eu fico muito entusiasmada com isso, de ver que de uma forma simples, esse empoderamento materno está dentro de você, ativado ou não, você sabendo ou não, consciente ou inconsciente. E é só um ajuste pequeno para você falar, bom, a maternidade é minha, ela me pertence, eu não sou doente por causa disso, quer dizer, eu posso ser protagonista daquilo que eu acredito, né? Então, se eu determinei, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive, assim que a Rebeca nasceu, e aí ela passou por aquele processo de ir para a escola, eu tive acesso à pedagogia Waldorf. E aquilo foi um mundo que se abriu para mim. Então, a partir daquele momento, eu descobri muito sobre alimentação saudável, sobre a importância dos alimentos, usando o alimento como prevenção de doença. Então, são assim 16 anos que eu não uso medicamento em casa, né? Então, tudo que eu faço é baseado num tipo de alimentação, e vou falar para você, muitas horas cozinhando, isso é fato, entendeu? Mas assim, a partir do momento em que eu percebi que aquilo era importante, era vital para a saúde dos meus filhos e que dependia de mim, né? É isso que eu falo para você, de novo a escolha. Então, não sou a pessoa mais apaixonada do mundo por casa, por cuidar, tal, mas assim, naquele momento eu falei assim, bom, é isso que me compete agora. Minha filha está crescendo nesse exato momento. Eu vou me dedicar a fazer isso. Então, eu sei hoje, eu posso falar para vocês, porque a gente é mãe veterana, né? A gente já tem criança adolescente, então a gente já não tem mais bebezinho em casa. Eu posso dizer para vocês com toda certeza o que foi, qual que é o efeito disso hoje na vida da Rebeca adolescente, de uma escolha que eu fiz no passado. Então, a maternidade, ela não é um conceito em que você vai ter resultados rápidos, tá? Esquece isso. Isso é uma coisa que ela vai vir devagar. Então,
há 15 anos eu plantei uma sementinha e agora eu vejo uma criança, eu falo criança, mas ela não é criança, né? Ela é adolescente, segura de si mesma, com uma boa saúde, equilibrada, o tipo de vínculo que eu estabeleci com ela através da amamentação, através do cuidado, essa coisa que a gente está falando tanto de maternidade ativa, eu exerci isso até mesmo sem saber esse nome, né? Graças a Deus alguém nomeou isso. Então, eu sempre falo e sempre gosto de falar isso, que a matemática da maternidade ela é inversa. Então, você perde 5 anos para ganhar 50 anos. E se a gente for pensar isso em espaço-tempo, é um tempo muito curto. Então, assim, são 5 anos da sua vida em que você vai se dedicar integralmente à formação de um serzinho tão especial. Esses dias eu vi uma coisa no Facebook que eu achei linda, que as crianças são feitas de sonhos. Eu achei tão linda essa frase, ela me tocou assim tão profundamente que eu falei, que coisa mais linda e preciosa são essas crianças que Deus nos traz, né? E o quanto que a gente, por um curto espaço de tempo, um atendimento integral, um cuidado integral, esse olhar integral. Então, quanto mais atenção essa mãe dá ao bebê, mais assídua ela é, mais ela conhece profundamente esse bebê. Então, ela se torna uma expertise mesmo no bebê dela, sabendo tudo isso. Então, eu sou aquele tipo de mãe que eu olho para o meu filho, eu já sei que alguma coisa está errada, que alguma coisa tá bem. Vocês entendem bem isso porque vocês são mães. Então, isso é lógico que é só um começo dessa conversa, né, Lívia? A gente vai ficar aqui milhões de horas conversando, né? Você falou muito dessa importância do vínculo, né? E, a gente é chorona, viu, gente? Já acabei toda a minha maquiagem. A gente estava tomando café antes de me gravar, a gente já estava chorando lá. Da importância desse vínculo, né, na formação da criança, para a criança crescer saudável, que você conseguiu ter isso com a sua filha. Eu também consegui ter isso com o Lucas, só que eu não sabia da importância, né? Na verdade, faz muito pouco tempo que eu estou tomando contato com esses conceitos, com essa parte de entender o que eu vivia, né? Eu não tinha acesso a nenhum tipo de informação. Isso que ela falou, que vocês são privilegiadas, é muito verdade, gente. Assim, o Lucas está com 11 anos, eu estou na internet faz poucos anos, e assim, eu não tinha acesso a isso. Do mesmo jeito que eu falei na primeira semana na abertura, eu não sabia que eu não podia dar aquelas coisas para ele comer. Eu não sabia que a gente não devia se encher de ultraprocessados o dia inteiro. Para mim, estava lá, estava ok, eu podia comer. E do mesmo jeito que a alimentação, em relação a todo o resto, né? Agora eu fico vendo todas essas informações que a gente está trazendo com o maior carinho para vocês, eu fico pensando, nossa, gente, eu não sabia de nada disso, né? Então, é por isso essa minha luta, esse meu sonho de estar levando essas informações para aquelas que também não sabem, né? Para estarem se apropriando desse conhecimento, melhorando como mães, melhorando como família, criando crianças transformadoras para o futuro, né? Exatamente. Porque é isso que a gente está fazendo, né? A importância do que a gente está fazendo é criando crianças que vão mudar o mundo, né? E o mundo está precisando muito mudar, né? E daí você falou muito dessa importância do vínculo, né? E a gente sabe que no Brasil isso é muito complicado, né? Eu, por um problema de saúde do Lucas, que ele nasceu com um problema de saúde, eu acabei trabalhando de casa, então, assim, ele cresceu do meu lado, eu trabalhando, mas do lado dele. Mas não é a realidade do país, né? A realidade é as pessoas tendo que trabalhar no mínimo 8 horas por dia, às vezes mais, se deslocando, assim, muito tempo em transporte, fica muito pouco tempo com as crianças. Como diz o Dr. José, que a gente vai estar gravando daqui a pouco, no final de semana o pai quer descansar porque está muito cansado, porque trabalhou muito para estar levando comida e educação para dentro de casa, então quer descansar, ou então vai no shopping com o filho, assim, esse vínculo com a família, né, com a mãe, com o pai, ficou muito prejudicado nessa vida moderna, né? Como que a gente pode estar fazendo isso? Porque uma coisa que o Dr. José fala também é que essa violência, o mundo do jeito que está, é em grande parte, né, ou toda parte, devido a essa falta de vínculo, né, desse relacionamento familiar, né, que é a base de tudo e que não está tendo. Exato. E como que a gente pode fazer isso no nosso país,
né? Você que já teve experiência trabalhando em comunidades, tem saídas para a gente fazer? A gente sabe que a licença maternidade é 4 meses e 6 opcional, né? Opcional. Bem opcional, porque a maioria não pega mais. É bem opcional, porque assim... Tem solução, tem país que é diferente? Tem sim. Os países nórdicos, que até é uma coisa que o Dr. Martins fala bastante nas palestras dele, né? Então, olha só, veja como que essa coisa está mudando, ela muda aos pouquinhos. Então, daqui a pouco vai estar 30 anos eu e a Lívia aqui de cabelo branco falando para vocês. Para as novas mães. E aí é o Lucas, é a Rebeca, é o Rafael que vão estar propagando isso, né? A gente sabe que uma realidade, ela não muda da noite para o dia, mas precisa ter um ponto de partida, esse é o ponto ali, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo agora, de alguma forma, é um ponto de partida. Eu acredito muito, eu sou muito entusiasta dessa ideia de que é possível mudar. Então, quando a gente fez a Hora do Mamaço o ano passado, não sei se vocês conhecem esse movimento que é de sensibilização social, que é um movimento da MS. Então, esse ano a gente teve 80 cidades participantes, que são iniciativas que acontecem em todo o Brasil simultaneamente. É uma coisa linda. Eu passo semana chorando com as fotos. Olha, é uma coisa espetacular o que essas mulheres fazem. Isso já é uma mudança. Então, o ano passado o tema foi amamentar e trabalhar é possível. E logo assim, na sequência, depois que acabou a SMAN, todo esse movimento acontecendo no Brasil, mídia, Ministério da Saúde, tudo, algumas empresas já haviam declarado que tinham aumentado o tempo da licença maternidade. Microsoft, Netflix, né? Empresas aqui do Brasil. Então, a gente vê que é isso mesmo. A gente vai lá, pincela, daqui a pouco, ano que vem, a gente pincela mais um pouquinho. A gente vai jogando a sementinha. Mas eu sou muito confiante e eu acredito muito que se a gente tivesse uma realidade de 100% de mães empoderadas, o Brasil já teria uma licença maternidade de 1 ano. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Isso é muito possível. Países nórdicos como a Noruega, eles têm uma licença maternidade de 2 anos. E aí pode ser assim, o primeiro ano a mãe pode ficar com o bebê, o segundo ano o pai pode ficar com o bebê. E aí eles invertem. Então, isso tudo é um esforço grande, sim, depende de uma economia estável que a gente espera. Por favor, Brasil, mude, né? A gente deseja muito isso. Mas a qualidade e a escolha da mãe faz toda a diferença. Gente, faz a diferença. Então, no seu ambiente de trabalho, você pode promover pequenas iniciativas, por mais pequenas que são, por mais desafiadoras que elas são, e eu acho que em algum momento isso vai catapultar, sabe? Então, a gente tem que continuar acreditando nisso, a gente tem que cada vez mais ter acesso ao conhecimento e entender as coisas, os processos, as leis, os direitos, né? Porque a gente vai fazendo a diferença aos pouquinhos. Todo trabalho materno, ele é um trabalho de formiguinha. Então, quer dizer, eu estou nessa estrada há mais de 5 anos. Colhi muita coisa boa? Sim, colhi muita coisa boa. E tem muita coisa para acontecer. Então, quando você me pergunta que é possível, Li, sim, é possível. E depende de cada uma de nós. E talvez que é por isso que nós estamos aqui hoje. Falando com vocês, né, abrindo o nosso coração, porque a gente acredita que a gente vai deixar o mundo melhor para os nossos filhos, sim. Você sabe que tem naquele documentário Muito Além do Peso, a gente já divulgou várias vezes para os nossos ouvintes, tem um publicitário, assim, eu sou apaixonada por ele, não vou lembrar o nome agora, gente, desculpa, estou muito nervosa, que fico nervosa de gravar. Mas, assim, ele é barba. Inclusive, um dos meus sonhos é trazer ele para estar dando uma palestra nos cursos, porque, assim, ele trabalhava com publicidade de grandes indústrias de alimentos e ele gravou o documentário e pouco depois ele saiu e ficou um tempo sem trabalhar com publicidade, até falou que não ia mais trabalhar com publicidade depois que ele fez o documentário. E depois voltou a abrir uma agência para trabalhar só ajudando a levar uma alimentação mais saudável, a levar propagandas de verdade. E ele fala no documentário exatamente isso que ela falou.
que o poder está com a gente. Ele fala em relação à alimentação, né? Uma coisa que a gente sempre frisa, a gente precisa mudar a demanda, a gente precisa começar a parar de comprar o que faz mal e começar a comprar o que faz bem. Porque quando a gente muda a demanda, a gente empurra o mercado para se movimentar, né? Então, assim, se a gente começa todo mundo a não comprar aquele produto, né? A empresa vai parar e vai falar, peraí, vamos mudar, vamos melhorar, exato, né? exato. Então, ele fala muito isso no filme. Ele fala, gente, por exemplo, a publicidade de alimento, vocês têm especialistas de Harvard entrando dentro da sua casa para fazer propaganda para o seu filho, né? Então, depende da gente estar mudando isso. E a gente tem o poder. Ele fala, a gente consegue. Se a gente se juntar todos no mesmo objetivo, a gente consegue, né? E é isso que ela falou, né? Se a gente conseguir passar para vocês um pouco, que é a ideia aqui, do poder que vocês têm, né? De quanto é necessário ter a informação correta, né? E usar essa informação, a gente ser sensibilizado por essa informação, passar para frente, passar para outras famílias, né? Isso tem um poder incrível, gente. A gente pode, eu sempre coloco lá que a gente pode transformar o mundo, e a gente pode transformar o mundo se a gente conseguir juntar todas as pessoas no objetivo comum, né? E isso é mais do que necessário, né? A gente sempre fala, gente, isso não é só possível, isso é um sonho absolutamente necessário. Necessário e urgente. E né? urgente. Muito urgente. A gente divulgou também o filme O Começo da Vida, né? Que ele é lindo, é maravilhoso. Eu recebi um monte de e-mail falando do filme e assim lá mostra muito claramente, né? A importância da primeira infância, a importância do vínculo dessa criança na família, né? O quanto isso vai fazer diferença para todo o futuro dela, né? E a gente não tem muito essa noção. Então, assim, depois que eu vi aquele filme, eu começo a mandar para todo mundo que eu sei que está grávida. Eu falo, assiste, não custa assistir. Você é obrigada a assistir esse filme, né? E é assim que a gente vai divulgando, gente, com informação de qualidade, falando para as mães, falando para as famílias, olha, é possível a gente mudar isso. É muito importante que a gente consiga mudar isso, porque o futuro do mundo está na mão dessas crianças que estão pensando agora, né? Então, não é só aquele aspecto que a gente fala, que eles vão viver 10 anos a menos do que a gente por causa da má alimentação. Não é só isso. Aí eles vão viver com menos qualidade de vida, eles vão viver numa sociedade violenta, agressiva, sem amor, do jeito que a gente está vendo, porque não tem esse vínculo. Né? Então, assim, é a alimentação, é o relacionamento, é voltar para o ponto que a gente tinha antes, né? E que a gente perdeu. Né? É muito importante isso, gente. É muito importante a gente estar divulgando isso, né? E que nem a Simone falou, é possível conseguir. É possível. Né? Conseguir uma licença de um ano, é possível. Quando a Lívia escreveu para vocês sobre esse projeto, Mães no Trabalho, é um projeto que ele é embrionário ainda, mas eu espero que daqui a muito pouco tempo a gente consiga colocar ele no papel, porque uma outra coisa que eu acredito é que tem que vir de cima para baixo. Então, o meu sonho é chegar lá para os seus gestores nas empresas, nas multinacionais, e ativar o módulo maternidade. Olha, sabe o que significa maternidade? Não é a sua funcionária ficar de licença e ela dar prejuízo para você. Significa totalmente o inverso, porque tudo a gente consegue com sensibilização. Então, o mundo precisa de mais sensibilização e menos prática, e menos teoria, e menos, assim, racionalidade, né? Então, a mãe, ela precisa ficar com o bebê dela, o pai precisa ficar com o bebê dela. Por quê? Porque o bebê precisa dos dois, né? Em qualquer constituição familiar, que é aí que eu estou falando, né? Mas o que é importante a gente pensar é que a gente precisa não só se apoderar, né? Não só esse autopoder, como que a gente também precisa ser agente que ativa a sociedade e que promove para que a sociedade tenha uma nova visão, né? Porque essa visão materna que a gente tem hoje, ela é muito destituída, gente, sabe? Isso precisa mudar. Então, aquele conceito assim, a mãe que acabou sua vida porque você agora é mãe, você destruiu a sua carreira porque você é mãe. Gente, pelo amor de Deus, esse é um tipo de consciência que a gente não precisa mais dela, é muito pelo contrário.
O alto poder também significa que nós somos as geradoras nós estamos gerando uma nação, nós estamos gerando uma geração. Isso é tão poderoso, né, que eu só peço que cada uma de vocês se apossem disso, entendeu? Porque nada é mais importante na minha visão do que uma criança que tem uma figura de vínculo muito bem estabelecida na vida dela. Então, essa janela imunológica, vou falar um pouquinho de teoria muito rapidinho, ela fecha lá no 3º ano de vida, onde toda a formação cerebral da criança fechou. Então, olha como essa janela é curtinha, né? A criança, uma fita em branco, altas habilidades e conexões neurais acontecendo a milhões de segundos por hora, né? E que a gente precisa sedimentar, né? Então, imagina que é um bonequinho assim de argila que você está formando ele. Esse é um momento crucial. Então, eu espero, com tantos sonhos que eu tenho, né, Lívia, a gente vai contando isso com o tempo, porque não dá, se eu for fazer tudo que eu quero fazer. Mas, assim, eu quero muito trazer essa visão para quê? Para que a sociedade apoie. Então, no momento em que uma mulher fala, me tornei mãe, para tudo, né? Para tudo e vamos cuidar, e vamos apoiar, e vamos fazer o possível para que essa relação mãe-bebê seja a melhor possível. Ai, gente, isso é maravilhoso. Ai, gente, dá um abraço, amiga. Obrigada. O prazer é todo meu. Gente, então o que a gente queria deixar de mensagem para vocês, a Simone vai dar uma mensagem final, mas o que eu queria deixar de mensagem para vocês é assim, o que a gente está tentando fazer é formar crianças mais bem preparadas em todos os aspectos, né? Por isso que a gente aumentou agora essa 2ª semana, a gente não está falando só de alimentação. A gente precisa que essas crianças sejam mais bem preparadas, a gente precisa que elas cresçam mais felizes, mais empáticas, mais solidárias. A gente precisa que as escolas entrem nesse processo, os nossos filhos ficam muito tempo dentro da escola. Exato, a gente precisa que as empresas entrem nesse processo. A gente precisa ter essa consciência de que só a gente como sociedade unida vai conseguir mudar isso, né? É um trabalho de formiguinha, a gente vai de um em um, a gente está na 2ª semana, depois vai ter a 3ª, vai ter a 4ª, e vão ter outras iniciativas, vai ter um monte de coisa da Simone que vem por aí. Mas, assim, o importante é a gente estar divulgando isso cada vez mais, sabe? A gente está sensibilizando as famílias para a necessidade de mudança, as empresas, as escolas, porque só assim que a gente vai conseguir, né? A gente está fazendo a nossa parte aqui com muito amor. Na semana que vem vai começar a 2ª semana, vocês vão se surpreender, tem muita coisa legal. A gente está mostrando iniciativas do Brasil inteiro que estão tentando mudar esse mundo para ter uma infância melhor, né? E a gente convida vocês a virem com a gente, né? A divulgar o máximo possível e tá passando essa mensagem para frente. Tá bom? Você quer deixar uma mensagem final? Quero deixar uma mensagem final falando uma frase só. O Michel Odan falou certa vez que ele é um querido da luta pelo parto natural, que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E eu passei muitas semanas pensando nessa frase dele, e eu queria conversar com ele um dia debaixo de uma árvore e falar assim, Michel, é preciso mudar a forma de nascer e é preciso mudar a forma de cuidar de uma criança. Então, se eu pudesse, né, complementar isso que ele está falando, para mudar o mundo, é preciso mudar a forma do cuidar de uma criança. Então, que vocês aproveitem muito esse congresso, um congresso que eu tenho muita admiração pelo trabalho da Lívia e da Aline, por todo esse esforço fenomenal que elas estão fazendo. Continuem sendo muito privilegiadas por essas informações. Aproveitem esse tempo, que é um tempo precioso na vida de vocês. Mandem isso para suas amigas, para seus familiares, para quem você conhece, para o seu patrão, para qualquer pessoa, né, para que a gente possa disseminar isso. Eu agradeço por vocês terem ouvido a gente. Você viu que eu consegui colocar a Lívia para falar? Ela não queria. Gente, segunda-feira começa com o Hangout, né? E terça-feira de manhã a gente vai ter a abertura. Tá bom? Nossa 2ª semana chegou, finalmente, né? Muitos e-mails falando, nossa, eu estou muito ansiosa, gente, quanto e-mail eu recebo, estou muito ansiosa. Isso é Agora muito bom. chegou, sejam todos muito bem-vindos.
ao nosso curso e nos ajudem a divulgar para todo mundo poder assistir. O curso é totalmente gratuito. É só vocês entrarem no horário da programação, nos links que vão estar no Facebook, que vão estar no site, que vão por e-mail para as pessoas que se cadastraram. Tá? Entra e assiste e divulga para as pessoas assistirem também. É muito importante a gente começar a passar essas informações. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. um beijo.